Gente, boa noite a todos. É muito bom, então, revê-los aí mais uma semana, joia? É, Novamente, a gente faz aquela sistemática, tá? No começo da aula, eu passo as explicações teóricas e, ao final, então, eu passo as explicações, eu passo aos questionamentos e aí vocês podem fazer o questionamento via áudio, né? Ou mesmo através do chat, tá? Que eu deixei ele sempre aberto aqui no canto. Beleza? Então, novamente, muito obrigado pela participação de todos, tá? Inicialmente, gente, antes mesmo de entrar na aula em si, chamar a atenção a duas questões, tá? Eu estava corrigindo as últimas peças de vocês, que estavam lá da última semana que nós tivemos, e aí, novamente, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Não caiam na tentação de copiar da internet, tá, gente? Lembra que nós discutimos bastante isso e sobre até a valoração dessas atividades que são copiadas, né? Tem o direito de errar, a gente corrige, tá? Mas copiando da internet, essa peça não tem valoração. Então, eu queria só chamar a atenção a isso. Outra questão, não deixem para a última hora para mandar as atividades de vocês. Isso também queria chamar a atenção para não ocorrer aí um engarrafamento lá, bastante gente enviando atividade ao mesmo tempo, tá? Então não deixa para a última hora, beleza? Nós temos aí uma atividade hoje para ser protocolada, né, que é da atividade passada. Então cuidado para quem deixou, beleza? E caso então eu tenha deixado alguém com o microfone aberto sem querer, também deixo fechado aí, que não atrapalhe o áudio para o pessoal depois. Depois foi para atrapalhar o áudio, né? E aí, antes também, o último aviso da gente começar, gente, qualquer tipo de usuário que não seja, que possa gerar mal-estar em questão de título, eu também não vou aceitar na nossa sala, tá? É uma sala pública, o vídeo fica disponível, então, para depois ver, mas qualquer tipo de usuário com nomes que podem gerar constrangimentos, xingamentos, qualquer coisa nesse sentido, eu também não aceito, tá? Falando porque já temos o primeiro. Então, eu não aceito, beleza? Gente, então boa noite novamente. Vamos ao que interessa. Deixa eu verificar se está gravando, tá? Gente, nós tínhamos, já estudamos no estágio, algumas peças a respeito dos alimentos, correto? E aí vimos, então, a questão da obrigação alimentar, da verossimilhança da alegação para poder pedir alimentos, vimos a questão de alimentos provisórios. Então, hoje, a nossa peça é uma peça que versa sobre alimentos, só que é uma peça um pouco diferente. Olha só, nós temos uma lei, que é a Lei 5478 de 1968, né? Chamada, então, de Lei de Alimentos. Essa lei, então, feita em 68, ela passou por algumas reformas, mas é uma lei, então, que ela não estava antenada ao seu tempo. Até hoje mesmo algumas questões são discutíveis, tá? O que acontece? Depois da Lei de Alimentos de 68, nós tivemos a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 1973, tá? Código esse, então, que inovou ao trazer alguns procedimentos. A exemplo, os procedimentos cautelares ou ações cautelares, né? E então nós tínhamos o Código, a Lei de Alimentos 68, tínhamos o CPC de 73, que versava, então, sobre os procedimentos cautelares. E aí, em 2008, o legislador se viu obrigado a criar uma nova legislação. Por quê? Olha só, quando nós discutimos a chamada verossimilhança da alegação ou ainda a obrigação alimentar, um dos principais elementos que nós discutimos é a questão da certidão de nascimento, correto? Então, o que acontece? A certidão de nascimento, aceitando, pessoal, a certidão de nascimento, ela, então, gera essa verossimilhança, gera a obrigação alimentar. Só que, olha só, imagine a seguinte situação. Uma mulher, ela tem relação sexual, então, com um homem, e desta relação sexual ela engravida, joia? E aí eu faço uma pergunta, antes da pergunta. Imagine, então, que ela, ao buscar a ajuda desse homem, esse homem se nega a ajudar a mulher, sob o argumento dizendo que não tem certeza da paternidade, entre outros argumentos mais.
dizendo que vai aguardar o nascimento da criança para poder pagar. E aí o que acontecia? Até o ano de 2008, e aí até um pouco antes, na verdade, os tribunais criaram algumas jurisprudências bem polêmicas quando nós falávamos de alimentos para a grávida. Tá? A exemplo, eu posso citar a possibilidade de coleta de material genético no ventre da genitora ou da grávida, né? Olha que situação, olha que exposição perigosa dessa grávida em ceder um material genético para comprovar, então, que aquele pretenso pai era pai desse bebê, desse nascituro. Gente, soa assim, ser assustador um magistrado deferir tal medida, mas isso acontecia, a possibilidade de coleta de material genético dentro do útero da mãe. E aí o que acontece? Em 2008, o legislador, então, analisando essa questão da divergência jurisprudencial, alguns precedentes isolados do STJ, criou uma lei, é uma lei própria, é a Lei 11.804, chamada de Lei de Alimentos Gravídicos. Esta lei, ela trouxe uma revolução para quando a gente discute em processo e ainda em provas. Por que ele trouxe uma evolução? Porque ele criou uma nomenclatura denominada de indício de paternidade. Ou seja, não se discutia mais a certeza da futura paternidade, mas sim a possibilidade, gente, eu vou aceitando o pessoal que vai chegando, a possibilidade, então, de um futuro pai ter que pagar alimentos antes mesmo do nascimento dessa criança, tá? Essa lei, ela revolucionou o processo, por quê? Porque nós sabemos que no processo civil, a prova incumbe ao autor como regra, isso no CPC 73, né? Incumbia ao autor como regra, ele deveria comprovar, então, a verossimilhança através da certidão de nascimento e assim por diante. Joia? Além disso, lá no Código de 73, existia um instituto denominado de alimentos provisionais. O que seriam os alimentos provisionais? Os alimentos provisionais, eles eram cabíveis onde não havia certeza da paternidade, mas não era uma lei própria, ele era um procedimento cautelar, tá? E aí o que acontece? Com a entrada em vigor do Código de 2015 e ainda com a extinção dos procedimentos cautelares ou das ações cautelares, nós tivemos aí a extinção, então, dos alimentos provisionais. Só que tem uma questão. O Código Civil, lá no seu artigo 1706, deixa eu aceitar o pessoal, lá no seu artigo 1706, ainda preservou a figura dos alimentos provisionais, tá? Então, nós tivemos a Lei de Alimentos de 68, nós tivemos o Código de Processo de 73, que criava os alimentos provisionais. Depois disso, nós tivemos a Lei dos Alimentos Gravídicos em 2008, que criou a oportunidade do indício de paternidade. E aí, depois disso tudo, nós tivemos aí o novo Código de Processo Civil em 2015, que alterou, então, e retirou os chamados alimentos provisionais, tá? Então, hoje, quando nós discutimos alimentos provisionais, eles cabem ainda a alguns procedimentos, como separação de corpos, mas nós não discutimos mais alimentos provisionais em alimentos gravídicos, tá? Então, vamos dar uma olhada nesta lei que eu estou falando, que é a Lei 11.804, tá? Olha que lei enxuta. Esta lei, ela é composta apenas de 12 artigos, mas 6 artigos dela foram revogados, tá? Dentre esses artigos que foram revogados, nós temos aí a obrigação do início, o início da obrigação alimentar dos alimentos gravídicos, que foi retirado, e aí só então a jurisprudência pacificou que nos alimentos gravídicos o início da incidência é a partir da distribuição da inicial. Foi então discutido a questão que não retroage os alimentos gravídicos, então, eles geram obrigação a partir da distribuição, porque entendeu-se
que se a gestante não ingressou com a ação de alimentos gravídicos antes, é porque ela não necessitava, tá? E aí, então, nós ficamos com um número bem limitado de artigos, mas eu queria chamar a atenção a alguns pontos bem interessantes. Esta lei, ela traz quem é o polo ativo, o polo passivo, no que constitui os alimentos gravídicos e ainda a questão da possibilidade do indício de paternidade e a conversão dos alimentos gravídicos em alimentos, tá? Então vamos por partes. Olha só. No artigo 1º, ele traz, então, a legitimidade ativa, que ele diz que a lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante, tá? Então, ela é o polo ativo. No artigo 2º, ele traz no que consiste os alimentos gravídicos. Então, os alimentos gravídicos, eles consistem numa amplitude muito grande. Depois vocês leiam com carinho o artigo 2º, que vocês vão ver o tamanho dessa amplitude, tá? Nós temos assistência médica, psicológica, internação, parto, a própria questão da alimentação especial, beleza? Não deixam de ler. E aí, deixa eu ver. O segundo parágrafo único traz, então, a questão do binômio, na proporção dos recursos de ambos. O artigo 6º que eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só, diz lá, convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão, deixa eu só aceitar, que perdurarão. Gente, se eu deixar o microfone aberto de alguém, por gentileza, depois vocês fecham, tá? Então, convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, tá? Vou parar por aqui e depois eu explico um pouco mais. O que seriam esses daqui, ó? Existência de indícios de paternidade. Gente, ao mudo. O indício de paternidade para os alimentos gravídicos, eles, por exemplo, eles fogem até um pouco do nosso dia a dia nas ações de alimentos tradicionais, mas vou dar um exemplo. Fotografias, troca de mensagens no WhatsApp, e isso aí serve para todas as redes sociais, tá, gente? Troca de fotos, troca de mensagens, cartas, como dizia o STJ, né, mais antigamente. Então, essas provas, muito embora sejam provas produzidas unilateralmente, o juiz pode acatar como indício. Sabe por quê? O indício de paternidade não é a certeza. A certeza da paternidade ela é verificada através do exame pericial de DNA, tá? Mas esse indício, o objetivo até dos alimentos gravídicos e esse indício é para proteger, então, essa gestante e esse nascituro, tá? Então, se em outras ações depende de uma comprovação muito mais robusta, nos alimentos gravídicos, estas, então, podem ser realizadas através de fotografias, troca de mensagens e assim por diante, tá? Essa publicidade do relacionamento também pode ser comprovado através de testemunhas, tá? Então, eu posso pedir oitiva de testemunha para ter essa comprovação, beleza? Então, basicamente, ela é isso. Só que eu quero chamar a atenção ao artigo 11, que diz o seguinte, que aplica, então, supletivamente a Lei de Alimentos, a lá 5478 de 68, e também a 5869. A 5869 era o antigo Código de 73, tá, gente? Então, obviamente, aplica-se o Código de 2015, beleza? No mais, só vou chamar a atenção para o artigo 7º dessa lei, que muito embora a ação de alimentos gravídicos seja uma lei, seja um rito especial, e esse rito especial está lá no artigo 7º dizendo, então, que o réu é citado para contestar no prazo de 5 dias, ele aplicou-se à regra geral do CPC, tá, gente? Então, você pede a audiência de conciliação da mesma forma, beleza? Então, em regra, aplica-se o CPC. Joia? Então, vamos voltar às nossas explicações, beleza? Então, vimos aí a lei de alimentos gravídicos, beleza? Depois lê com mais calma. Além disso, gente, eu vou, como na aula passada, eu vou disponibilizar um material de apoio, um texto bem legal, um artigo científico que fala sobre os alimentos gravídicos.
Então dê uma lida nele também, não deixa passar batido não, tá, gente? Lá traz algumas coisas bem bacanas esse artigo. Vai estar lá no nosso portal, junto com a aula e o nosso casinho. Joia? Deixa eu aceitar um pouco. Gente, ó, então depois dessa visão inicial, vamos um pouco além. Aplica-se, então, vimos aí a Lei de Alimentos, o Código de Processo Civil, a própria Lei de Alimentos Gravídicos, aplicamos também o Código Civil e a Constituição Federal, tá? Vou abrir aqui o nosso quadro branco para discutir algumas questões, que acho que aqui fica mais prático, beleza? Gente, vamos lá. Opa! Qual que é o endereçamento dessa peça? Gente, esta é uma ação de alimentos, tá? É uma ação especial de alimentos gravídicos, mas é uma ação de alimentos. Se é uma ação de alimentos, você se lembra, então, a competência quanto à matéria, tá? A competência quanto à matéria é o quê? Família, não é? Cível não é. Poderia recair em família e sucessões. Então, mas se não tem um defunto, lembra que para poder ser competência de família e sucessões, nós teríamos o inventário, o arrolamento e o alvará para levantamento de valores deixados por decujos. Não sendo nenhuma dessas três demandas, então nós temos como regra geral a vara de família. Beleza? Qual que é a competência territorial? Gente, de acordo com a súmula 1 do STJ, a competência é sempre no foro de quem pede alimentos, não é isso? Juntamente aí com a regra do artigo 53. Então, nós temos aí que é sempre no domicílio de quem pede os alimentos, do autor, né? Lembrando que esta é uma competência relativa, né? A parte pode dispor desta vantagem, desse foro privilegiado, beleza? Então, você sabe que é no domicílio. É hoje, hein? Ou do alimentando, né? Joia, vamos lá. Gente, conforme nós vimos na lei, quem é o polo ativo, ou seja, quem seria o autor da ação de alimentos gravídicos? Gente, obviamente é a gestante. Não tem como você entrar com ação de alimentos gravídicos em nome do nascituro, tá? Então, o autor da nossa ação de alimentos gravídicos é a gestante, beleza? Então, no caso, não tem como você qualificar o nascituro, tá, gente? Pelo amor de God, não me faz um trem desse. Outra coisa, você tem que qualificar o advogado, né? Então, você tem que qualificar o advogado de forma completa. Tem uma moçada aí que está insistindo em não qualificar o advogado de forma completa, tá? Lembra que a qualificação completa do advogado ela é necessária. Pré-fundamentação da peça. Vamos lá. Lembra a dica que eu disse? Começa por onde? Começa pelo CPC. Então, começando pelo CPC, gente, a primeira questão é necessário pedir justiça gratuita no meu caso? Por quê? Porque se for necessário pedir justiça gratuita no meu caso, aceitar o povo aqui. Se for necessário pedir justiça gratuita no meu caso, a primeira coisa que você vai utilizar, ou seja, a primeira fundamentação será o 98. Joia? Além disso, esta daqui é uma petição inicial. Se é uma petição inicial, eu utilizo também o artigo 319. Não é isso? Joia! Vamos então ao Código Civil. Gente, no Código Civil, basicamente, nós teremos dois artigos, o 694, o 695. Joia? Então temos aí os dois artigos. Gente, tem um macete, depois eu vou explicar ao final da pré-fundamentação. Toda vez que cai um alimento gravídico, tem um macete na pré-fundamentação, já eu explico. Vamos lá. Então, no CPC, o artigo 98, que é o da justiça gratuita, e o artigo 319, que é o artigo da petição inicial. No Código Civil, nós temos, então,
o artigo 1694 e o artigo 1695. Joia? Da Constituição Federal. Gente, na CF, lembra do seguinte, tudo que tiver de direito de família estará a partir do artigo 226, beleza? Mas, no nosso caso, nós utilizamos o 227 e o 229. Acabou? Não. Nós temos ainda a Lei 5478 de 68, chamado carinhosamente de Lei de Alimentos. Gente, basicamente, temos 2 artigos de pré-fundamentação na Lei de Alimentos. Ó, o artigo 1º e o artigo 4º. Por que o artigo 4º? Porque na ação de alimentos gravídicos é cabível alimentos provisórios, tá? E os alimentos provisórios estão lá no artigo 4º da Lei 5478. E, por fim, e não é menos importante, ao contrário, mais importante de tudo, é a Lei de Alimentos Gravídicos. Gente, no mínimo que você vai usar nessa lei, quando eu falo mínimo, é mínimo, tá? Seria o artigo 1º e o artigo 6º. Olha só, se você perceber bem, na ação de alimentos gravídicos, ó, 2 do CPC, 2 do Código Civil, 2 da Constituição, 2 da Lei de Alimentos e 2 dos alimentos gravídicos. Isso é um macete, joia? Então, nós temos aí 10 pré-fundamentações, né? 2 em cada código, joia? Não se esqueçam disso. Nome da... Ah, o verbo, gente. A moçada está esquecendo de colocar o verbo. Qual que é o nosso verbo? Propor. Petição inicial, nós utilizamos o verbo propor, não é isso? Nome da ação. Vou colocar aqui mudo. Gente, ó, se alguém entrou por último, por favor, não deixem de colocar o microfone no mudo, tá, gente? Para não ficar ruim, faz uma barulheira, que eu não sabia disso, vocês me falaram isso depois, tá? Vou colocar no mudo aqui. Vamos lá. Nome da ação. Vou até aumentar aqui que vai precisar. Ação de alimentos gravídicos. Acabou aqui? Não. Gente, tem muita gente fazendo isso daqui, ó. Isso aqui está incorreto. Gente, cumulado com só é utilizado quando você estiver cumulando ações. Ó, ação de dano moral cumulado com dano material. Ação de obrigação de fazer cumulado com dano moral. Aqui não é cumulado com, é compedido, tá? E isso serve para as outras ações de alimentos também, tá, moçada? Vou aumentar aqui que cabe aqui. Joia? Temos aí, então, o nome da nossa ação. Ação de alimentos gravídicos com pedido de alimentos provisórios e não provisionais. Se você for copiar de modelinho da internet, é aí que eu descubro que você copiou. Olha, dando a dica, ó, tá vendo? Beleza. Contra quem é movido a ação de alimentos gravídicos? Gente, se no polo ativo nós temos a gestante, no polo passivo nós temos esse pretenso pai, tá? Esse pai que tem esse indício de paternidade. Então nós temos aí a peça, o endereçamento, a pré-fundamentação, o nome da ação, e aí nós já passamos quem é o polo ativo e polo passivo da ação. Joia? Vamos, então, à estrutura da nossa peça. Gente, não precisa desesperar. Eu achei que fazendo assim fica mais didático para explicando para vocês, tá? Lembrando que a aula ela fica lá no YouTube para vocês assistirem depois, com calma, beleza? Então pode ficar tranquilo. Vamos lá. Primeiro tópico.
dos fatos. O que eu quero chamar a atenção dos fatos da ação de alimentos gravídicos? Gente, na ação de alimentos gravídicos, você deve trazer uma riqueza de detalhes a respeito do relacionamento dessas partes. Sabe por quê? Você vai ter que convencer esse magistrado a conceder inaudita altera pares, então, os alimentos provisórios. Então, por exemplo, você narrar ali a existência de fotos e até mesmo no processo juntar isso na sua petição, terá grande êxito nos seus alimentos gravídicos, uma vez que o magistrado conseguirá comprovar o indício de paternidade. Só a respeito de esclarecimento, o magistrado, se tiver em dúvida, ele pode marcar uma audiência chamada de justificação ou verificação. Momento, então, que ele convida ou intima a autora a comparecer numa audiência e ele faz uma série de perguntas para ter a certeza. Pode ouvir testemunha, o réu ele é intimado, mas ele comparece se ele quiser a essa audiência. Tá? Só a cargo de conhecimento de vocês. Beleza. Gente, por favor, não me escreva aí genitora. Não pode escrever genitora dentro do tópico dos fatos em alimentos gravídicos, tá? Porque o neném ainda não nasceu, então ela não é genitora ainda, beleza? A gente deixa para usar genitora lá na frente, quando for uma alteração de alimento. Aqui, você pode chamar ela de autora, requerente, demandante, em último caso, até de grávida, mas não me chame de genitora, beleza? Outro detalhe, vocês estão se esquecendo de fazer o fechamento dos fatos. Lembrando, nós temos aí uma frase clichê. Qual que é a frase clichê? Não havendo outra maneira, busca a prestação jurisdicional. Essa frase é um clichê, mas ela aplica-se muito bem ao fechamento dos fatos. O fechamento dos fatos não é uma justificativa de propositura de demanda. Tem gente que escreve quase uma carta de lástima no fechamento dos fatos. Não é assim que é feito, tá, moçada? E, por último, vou relembrar, nossos fatos têm que ter parágrafo. Não adianta você ir lá e escrever um texto em um parágrafo só, fica muito ruim. Então, tem que escrever vários parágrafos e outro detalhe, abrir e fechar ideias, beleza? As frases têm que ter coesão, não deixa aí o magistrado curioso do seu conteúdo textual. Para quem não se lembra ou tem dificuldade de fazer os fatos, temos aquele videozinho que explica fazer fato de petição, né? Pois olhem ele com carinho. Joia? Próximo tópico. Preliminarmente, joia? Lembrando que esses tópicos são escritos sempre em caixa alta, né? Não tem conteúdo textual entre um título e outro ali do preliminarmente e o primeiro título, tá? E aí nós temos o primeiro título, da justiça gratuita. Gente, olha, eu acho que, se não em todas, mas em quase todas as ações de alimentos e alimentos gravídicos ou outros tipos de alimentos, você vai ter esse tópico aqui. É muito raro uma parte ingressar pedindo alimentos se ela não encontra passando dificuldade financeira, tá, gente? Então, atenção a isso. Deixa eu só confirmar um trem aqui. Beleza? Se tem algum microfone aberto. Não tem. Mas quando eu faço isso para não passar. Joia? Gente, ó, lembrando que todos os tópicos feitos daqui para baixo, ou seja, preliminarmente, e os dois direitos, eles devem conter no mínimo, quando eu falo mínimo, gente, é mínimo, tá? 3 parágrafos, sendo um composto de mini fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. Gente, diante da correção das atividades que eu já fiz, a galera está confundindo o que é pré-fundamentação. Pré-fundamentação não é copiar o texto da lei. Isso é você citar a lei lá, transcrever. Nós não fazemos isso. Nós temos que demonstrar a chamada argumentação jurídica. A argumentação jurídica é você pegar a norma fria da lei, junto com um caso em específico, e demonstrar que essa norma fria da lei se aplica ao seu caso. Gente, não se faz isso transcrevendo um artigo. Eu tenho que demonstrar que aquela norma se aplica ao meu caso, tá? Gente, a argumentação jurídica
ela vem aí de uma base de conhecimento. Vocês precisam ler, estudar, saber do que vocês estão fazendo. Se vocês não sabem, quando cabe uma justiça gratuita, dificilmente você vai saber escrever a fundamentação, beleza? Isso serve para qualquer coisa. Se você não entende sobre aquilo que você está falando, como você vai falar sobre aquilo e vai demonstrar que cabe isso na sua ação, beleza? Na justiça gratuita, eu acho que é o tópico mais fácil, já fizemos bastante, e aí o pessoal tem feito direitinho, tá? Então, você lembra que no mínimo 3 parágrafos. Mini fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. Próximo tópico. Dos alimentos provisórios. Gente, aqui sim eu posso falar, tenho visto muitos erros nas peças antigas lá, naquela do alimento do idoso que nós fizemos. Gente, vocês fazem o primeiro parágrafo de fato, tá? Um mini fato, para contar um pouco da história. Essa história deve ter uns 2, 3 linhas, não precisa ser coisa enorme, não. É só para preparar você para a fundamentação. Porque, gente, a fundamentação é a mistura do fato com o direito. Então, você, no parágrafo da fundamentação, você vai precisar trazer matéria fática, beleza? Gente, outra coisa, a fundamentação dos alimentos provisórios está lá no artigo 4º da Lei de Alimentos. Então, se você nem leu a Lei de Alimentos, como é que você vai escrever alimentos provisórios? Tem que ler a norma, beleza? Nós já vimos também esse tópico, fica um pouco mais tranquilo, mas da mesma forma, ele vai ter no mínimo 3 parágrafos, tá? E chama atenção ao último parágrafo, que é o pré-pedido ou conclusão dos alimentos provisórios. Gente, eu dei o exemplo de R$1 correspondente a 1%, teve uma galera que colocou isso na peça. Poxa, lembra que eu disse? É exemplo. Exemplo por quê? Porque você vai ter que ir lá no pré-pedido ou conclusão pedir o deferimento dos alimentos provisórios. Exemplo, no valor de R$10 correspondente a 10% do salário mínimo em vigência. Você tem que fazer uma equivalência do valor que está pedindo e qual é o patamar dele em salário mínimo. Além disso, você deve trazer a forma de pagamento, beleza? A ser depositado ou ser pago todo dia tal. Lembra que a gente não coloca o dia. Teve uma galera que colocou dia 5, dia 10. Eu falei, não coloca. Na conta de titularidade da autora. Beleza? Próximo tópico, então. Opa, não é 3, 2. É o nosso tópico da audiência de conciliação / mediação. Gente, conforme eu disse, neste tópico é o único tópico de fundamentação que não é necessário ter 3 parágrafos. É só um parágrafo. Se o autor opta ou se ele não opta pela audiência. Se ele optar, lembra que a regra geral é a opção, salvo se o caso falar que ele não quer, beleza? E de forma clara ainda. Então, se ele opta pela audiência, você fala da opção, da designação e, ao final da citação do requerido, para comparecer sob pena de multa, né? Lembra disso? E caso contrário, você diz que ele opta pela não realização, pede a intimação do requerido para que manifeste que manifeste sobre a realização ou não da audiência de conciliação. Esta aqui é a diferença, só tem um parágrafo, se ele opta ou se ele não opta pela audiência, correto? Vamos ao próximo tópico, e esse daqui vou chamar a atenção algumas coisinhas que eu vi nas correções, tá? Primeira coisa, tem que escrever o tópico dos direitos, assim como nós escrevemos o tópico preliminarmente, tá? O título. Essa é a primeira coisa. Aqui o título será dos alimentos gravídeos. O que eu quero dizer? Gente, entre o tópico dos direitos e o tópico dos alimentos gravídeos não tem conteúdo textual. Teve gente que colocou mini fato ali dentro, fez uma confusão. Não, gente. Eu coloco 3 dos direitos na linha de baixo, 3.1 dos alimentos gravídicos. Aí sim eu pulo uma linha e eu vou começar com o meu mini fato, tá? Então, nesse tópico, ele também terá 3 momentos bem delimitados. Primeiro, o mini fato, depois o fundamento, depois o pré-pedido ou conclusão. Gente, se nós estamos utilizando o Código Civil
a Constituição Federal e a Lei de Alimentos Gravídicos, este meio, que é a fundamentação, deverá ter, no mínimo, 3 parágrafos. O meio, que é a fundamentação. Exemplo, no primeiro parágrafo, eu vou trazer o mini-fato, joia? No segundo parágrafo, então, eu vou trazer as normas expressas na Constituição Federal, joia? No próximo parágrafo, eu vou escrever a fundamentação que está expressa no Código Civil, joia? E aí eu coloco aquela questão do binômio. Vocês não estão trazendo o binômio. O que é o binômio? Demonstrar que o autor tem necessidade e que o réu tem capacidades. Tem que demonstrar isso, joia? No próximo parágrafo, eu vou trazer, então, a fundamentação dos alimentos gravídicos. E aí, no último parágrafo, eu vou trazer o pré-pedido ou conclusão, tá? Como é feito o pré-pedido ou conclusão deste tópico? Você vai pedir obviamente, você vai colocar diante do exposto, requer a procedência dos alimentos gravídicos no valor de, aí eu vou falar o valor, vocês copiam, né, gente? Cuidado, hein? No valor de R$1 correspondente a 1% sobre o salário mínimo vigente, a ser pago todo dia risquinho de cada mês na conta de titularidade da autora, tá? Gente, em alimentos gravídicos não tem como pedir gasto extraordinário, tá? Até porque essa aqui já é uma ação extraordinária, então não tem como pedir, beleza? Joia? Gente, ó, conforme na aula passada, a nossa aula encerra com 40 minutos, né? A primeira parte. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar aquela parada, você respira fundo, vai lá, toma uma água, tá? Vai no banheiro, lava o rosto. Aí eu vou encerrar essa primeira aula, ela converte, ao final demora uns 15 minutos, 10 minutos para converter, tá? Converte e já já eu mando o link novamente para vocês para a gente continuar dos pedidos, tá? Fazer aquelas explicações finais e depois, então, abrir aos questionamentos dos senhores. Tá bom, moçada? Deixa eu só fechar essa paradinha aqui. Joia, voltamos aqui, voltamos. Beleza, moçada? Então, dentro de alguns minutos aí, eu já mando outro link para nós fecharmos, então, a nossa aula de hoje e depois tirar as nossas dúvidas. Joia? Valeu, moçada. Até breve. Gente, então vamos lá. Continuando, aí o pessoal vai... A partir do momento que o pessoal for entrando, a gente vou liberando ali. Moçada, vamos voltar então ao nosso quadro. Joia? Deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil. Aceitar o pessoal. E aí, se esquecer alguém com o microfone aberto, por gentileza, fechar o microfone para não atrapalhar. Joia? Moçada, então vamos lá. Nós tínhamos visto o direito, correto? Então, vamos agora aos pedidos. Certo? Dos pedidos. Então, diante do exposto, requer, joia? Aceitar o pessoal. Um jeito de colocar todo mundo para já entrar no mudo, depois eu vou olhar isso. Com calma. Vamos lá. Então, o primeiro pedido, assim como em qualquer outra inicial, o primeiro pedido é sempre o recebimento. Recebimento da presente inicial. Não é amigo ali não. Em todos os seus termos e documentos anexos. Joia? Então, o primeiro pedido é o recebimento da presente inicial em todos os seus termos e documentos anexos. Aí, a partir do primeiro pedido, nós olhamos, então, preliminarmente. Qual que é o preliminarmente? O primeiro preliminarmente é a justiça gratuita, não é? Então, eu vou pedir o deferimento dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do CPC e conforme declaração de hipossuficiência
ciência anexa. Joia? Então, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e conforme declaração de hipossuficiência anexa. Joia? Próximo pedido. Então, se eu fiz o pedido e estou seguindo a ordem do preliminarmente, o próximo pedido, então, será o deferimento dos alimentos provisórios. E aí eu vou colocar aqui uma reticência, senão vai caber pouco pedido aqui, tá, gente? Mas você vai ter que pedir o deferimento dos alimentos provisórios no valor, a exemplo de R$1, correspondente a 1% sobre o valor do salário mínimo em vigência, a ser depositado todo dia risquinho de cada mês na conta de titularidade da autora. Beleza? Próximo pedido, a audiência. Então, eu vou pedir a designação da audiência de conciliação. Esse pedido eu vi que tinha muita gente errando, hein, gente? Cuidado, hein? A designação da audiência de conciliação expressa / mediação expressa no artigo 319, 7 do CPC/15. Gente, ó, e eu não preciso escrever inciso, tá? Eu não preciso escrever inciso. Basta eu colocar 319.7 CPC com a consequente citação do requerido para que compareça ao ato solene sob pena de multa. Joia? Teve uma galera que colocou a designação da audiência de conciliação com a consequente designação, fez uma confusão danada, tá, gente? Então, cuidado. É a designação da audiência de conciliação / mediação, expressa no artigo 319. Cara, eu não estou gravando ou estou? Deixa eu ver aqui rapidinho, sabe? Estou. Voltar para lá. Então, a designação da audiência de conciliação. A designação da audiência de conciliação / mediação, expressa no artigo 319.7 do CPC, com a consequente citação do requerido para que compareça ao ato solene sob pena de multa. Joia? Próximo pedido aqui, aí sim é a procedência dos alimentos gravídicos no valor de exemplo, tá, gente? Exemplo. Vou colocar até R$10 aqui, vai ficar diferente. R$10 correspondente a 10%. Lembrando que valores de dinheiro e porcentagem tem que escrever numeral e por extenso, não é isso? Então, 10% do salário mínimo em vigência, vírgula, a ser pago todo dia de cada mês na conta de titularidade da autora. Beleza, ó. Então, o recebimento da inicial, o deferimento da justiça gratuita, a designação da audiência de conciliação, a procedência dos alimentos gravídicos, joia? Você está um pouco vai entrando. Feito isso, qual é o próximo? Qual o próximo pedido? Ó, o recebimento. Matei justiça gratuita, alimentos provisórios e audiência de conciliação. Matei o mérito da ação. Agora eu vou pedir o melhor pedido da peça, que é o quê?
a condenação. Ah, gente, espera aí, antes desse tem um aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, senão antes que eu esqueça. Lembra que eu disse para vocês que na ação de alimentos gravídicos, você vai pedir que ao final seja convertido os alimentos gravídicos, quer ver, ó, ao vivo. Vírgula, seja convertidos os alimentos gravídicos em alimentos definitivos ou apenas alimentos, tá, gente? Conforme diz a lei. Então, que ao final, após o nascimento, seja convertidos os alimentos, de preferência com L só, gravídicos em alimentos definitivos. Joia? Opa, a gente vai entrar aqui. Quem eu esqueci o microfone no alto, por favor. Joia? Então, a condenação do requerido no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, vírgula, no valor de 20%. Escrever correndo não dá certo. Essa que é a melhor conclusão. 20%, vírgula, sob o valor da causa. Joia? Então, ó, recebimento da inicial, deferimento da justiça gratuita, deferimento dos alimentos provisórios, designação da audiência de conciliação. Lembrando, gente, que aquele pedido 3 ali, alimentos provisórios, tem que ser completo, tá? Designação da audiência de conciliação, procedência dos alimentos gravídicos, a conversão dos alimentos gravídicos, a condenação do requerido. Tá faltando um, ó. Então, quem quiser correr e tirar um print, tira aí. Eu vou apagar. Tô brincando, gente. Isso aqui vai ficar disposto lá na nossa aula, né? Mas vamos puxar isso daqui para cima. Beleza? Qual tá faltando aqui? Tá faltando o quê? Que todas as intimações e demais notificações, vírgula, ocorram em nome do advogado constituído, vírgula, sob pena de nulidade. Joia? Fechamos, então, os pedidos da nossa peça. Agora vem, então, o pedido de produção de prova. Vamos lá. Lembra que no pedido de produção de prova, primeiro é genérico, depois vem específico, depois genérico, não é isso? Então, deseja provar o alegado, vírgula, através de todos os meios admitidos em direito. Ó, olha que pedido de prova genérico, não é? Vamos lá. Em especial, vírgula. Agora vamos aos pedidos de prova especial. Olha só. Este daqui é fundamental. Depoimento pessoal do requerido, tá? Além disso, oitiva de testemunhas. Lembra que essas daqui que podem comprovar. Testemunhas. Você não vai pedir aquela questão da juntada de foto, texto. Então, juntada de documentos. Beleza? Gente, ó, basicamente são essas 3 produções de prova específicas. Depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, tá? Aí você conclui. Bem como qualquer outra prova para melhor elucidar o feito. Beleza, ó. Pedido de prova genérico, específico, genérico. Joia? Fiz isso tudo aqui. Vamos ao nosso valor da causa. Lembrando que daqui para baixo tudo é maiúsculo e preferencialmente centralizado. Aqui é alimentos. Nos termos do artigo 292, os alimentos correspondem a 12... desculpa. O valor da causa corresponde a 12 vezes o valor dos alimentos pedidos, não é isso? Então, se eu pedir R$10, 12 vezes,
Lembrando que isso tudo aqui é centralizado. Vamos tentar centralizar para ficar bonitinho. Aí, coisa linda, hein? R$ 120. Joia? Depois disso, nesses termos. E na outra linha apenas. Vamos centralizar para ficar tudo bonitinho aqui. Ó. Nesses termos. Pede deferimento. Joia? Lembrando que ali, entre o pedido de prova e o valor da causa, eu pulo uma linha. Entre o valor da causa, por nesses termos, eu pulo uma linha. Já nesses dois últimos aqui, não, tá? Nesses termos e o pede deferimento, ele é um debaixo do outro. Fiz isso daqui. Cidade UF Data. Também centralizadinho. Vamos cortar mais um pedacinho. Joia? Fiz isso daqui. Aquele risquinho bonitinho que você vai colocar. Advogado. OAB/UF. Número. E aí, centralizadinho também. Joia? Tudo caixa alta. Tudo centralizado. Olha lá, ó. Que coisa bonita. Beleza? Feito isso daqui, gente, nós fechamos a nossa pecinha. Olha que maravilha isso daqui, então. Joia? Vamos voltar. Lembrando, ó, para quem chegou, vai ter material de apoio, tem o nosso caso lá, beleza? Tem um videozinho no portal, não deixam de olhar tudo, beleza? Tem gente que pergunta as coisas que estão no vídeo, gente. Você tem que assistir o vídeo. Não tentam ser autodidatas. Muito embora eu acredite no potencial de vocês. Joia? Moçada, então, ó, quem quiser mandar os questionamentos por mensagem, fica à vontade. Eu vou pedir a gentileza, então, eu vou liberar o microfone de todos vocês, tá? E vou pedir, então, para vocês deixarem bloquear, no mudo, né? O mudo fica, acho que, salvo engano, do lado esquerdo de vocês. Clica lá e deixa no vermelhinho com risquinho. E aí, na hora que vocês forem falar, você libera, que aí fica mais fácil para a gente. Tá? Prejudicando. Quem quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Boa noite, professor. Tá me escutando? Então, lá quando você fala do valor da porcentagem lá que tem que colocar, inclusive, um exemplo, vamos supor que eu esteja pedindo um salário mínimo de pensão para minha cliente. Aí eu vou ter que colocar, um exemplo, 20% do valor do salário mínimo? Será que eu conseguisse me explicar a minha dúvida? Eu consegui entender. Olha só, na hora que você diz... Consegui. Deixa eu colocar mudo para todo mundo aqui, que aí fica fácil explicar. Você diz, por exemplo, lá nos alimentos provisórios, você coloca, olha, eu quero 1.045. Aí depois você traz a correspondência do salário mínimo. Vamos lá. Se você está pedindo 1.045, você vai colocar, então, correspondente a um salário mínimo em vigência. Se você for pedir 522,50, né, eu acho que dá isso, de alimentos, você vai colocar 522,50, correspondente a 50% do salário mínimo. Joia? Se você for pedir 2.090, você vai colocar 2.090, correspondente a 2 salários mínimos em vigência. Tá? Esta é a correspondência que a gente coloca depois, tanto nos alimentos provisórios, tanto nos alimentos gravídicos, tanto para isso serve também para alimentos definitivos em outras peças. Tá? Eu só não coloco a porcentagem lá no final, no valor da causa. Isso não, pelo amor de Deus. Você multiplica 12 vezes o valor da causa, então, do valor que você está... desculpa, o valor da causa é 12 vezes o valor que você está pedindo de alimentos, certo? E boa noite, né? Sem educação. Desculpa. Boa noite, professor, também. Esqueci. Não, você falou, eu que esqueci mesmo. Ai, ai. Podem perguntar,
Fiquem tranquilos. Ó, não paga e não leva coice. Ah, é. Isso que a gente estava falando lá no grupo na hora lá que você entrou, que a gente estava com medo de você entrar no grupo e você dar um coice na gente. Viu? Mas não é o caso. Pode pegar. Aproveita, gente. Vamos lá. Nossa, chega, eu tô só no frio de perguntar. Se tiver dúvida, Pergunta. só um minutinho. Se às vezes ficou dúvida de outra peça também, gente, lembrando que a gente tem uma peça para o dia 30/4, né? Mas a gente tem uma peça para poder protocolar hoje aí. Eu já tenho a relação do pessoal que protocolou, tá, gente? Ah, e outra coisa, cuidado com esses peças da internet aí, sem comentário. Hein? Professor, tá ouvindo? Estou. Essas peças que a gente está fazendo agora, a gente vai ter que fazer elas todas à mão quando voltar às aulas, certo? Como eu disse, né, as peças, elas podem ser feitas à mão. E aí vocês ou digitalizam ou tiram foto lá no portal, ou você já pode fazer ela digitada, né? E lá, quando a gente retornar nas atividades, vocês entregam ela manuscrita, tá? O que eu tenho feito? Eu tenho olhado as atividades de vocês e durante o vídeo aqui, eu tenho dado ênfase aonde eu vejo que vocês estão errando, justamente para a gente ter um feedback, tá? Então, por exemplo, vocês protocolaram a peça lá, eu tenho visto alguns erros, maior número de erros, né? E aí, o que eu faço? Durante a aula aqui, eu tenho justamente dado mais ênfase a isso, tá? Então, pode ficar tranquilo a isso também. Professor, E pode falar. eu queria saber quanto à correção dessas peças que a gente está fazendo. A gente vai receber a correção depois, quando as aulas voltarem, ou Sim, é porque por agora? então, não tem como ter uma sistemática de retornar a peça, né, gente? Para encontrar vocês, assinar protocolo, esse tipo de coisa, né? Então tem que ser quando as nossas atividades retornarem, né? Beleza, então. Professor, eu tô com uma dúvida na peça do dia 30/4, sobre o alvará. O senhor vai responder hoje também? Respondo, pode perguntar. Eu não sei se eu entendi certo, mas é duas pessoas, né? O Fábio e o filho dele. Nesse caso, eu uso dois autores? Então, olha, um macete quando a gente tem pluralidade de autores, assim, quando você qualifica ele, vamos supor, eu não lembro mais o nome das partes, vamos colocar João e Maria, tá? Então, você colocou primeiro a qualificação do João, qualificou ele todinho, depois você qualificou a Maria. Nos fatos, você pode colocar o primeiro autor, o segundo autor, o primeiro requerente, o segundo requerente, você pode chamá-los assim, para não chamá-los pelo nome. Esse é um macete, tá? Ah, obrigada, era isso mesmo. Dúvidas, moçada? Às vezes, se você tiver sem microfone também, ou tiver vergonha, que não é o caso, acho que não precisa, mas pode perguntar ali pelo chat. Eu recebo também a mensagem aqui, gente. Então, se quiser fazer uma pergunta por ali, pode fazer. Fica à vontade, tá? Aproveita a oportunidade. Lembrando também que se surgir dúvida aí durante a confecção, eu respondo para vocês lá no grupo, né? Então, vocês podem perguntar por lá. Eu também respondo por vocês. Ou quiser mandar por e-mail, tanto faz. O grupo é mais rápido, né? Não tem mais dúvida, gente? Então, moçada, ó, caso surja dúvida no momento que vocês forem fazer a peça, novamente, pode mandar a mensagem para mim lá pelo nosso grupo do WhatsApp de estágio, pode mandar por e-mail, não precisa ter medo, não, pode ficar tranquilo, tá? Eu só peço assim, de repente, evitar de mandar no privado, manda no grupo, que às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro amiguinho, né? Então, ali você já tira a dúvida do outro, tá? Então, eu só peço essa gentileza, beleza? Então, gente, ó, eu vou encerrar o vídeo para ele não ficar muito grande também. E aí, no máximo, amanhã de manhã ele já está no ar para vocês lá no YouTube também, tá? Então aí, temos uma ótima semana, tá? Bons estudos para vocês. Agradeço novamente a participação de todos vocês aguentarem até agora, tá? Joia? Um abraço e bons trabalhos. Até mais, moçada. Valeu!